Boa noite, meu nome Pastor Luiz Andrade, estou falando diretamente de Recife, hoje dia 17 de novembro de 2018, exatamente às 20 horas e 54 minutos. Hoje eu gostaria de compartilhar um pouco com você sobre a epístola de Paulo a Tito, uma epístola pequena, porém muito rica. Praticamente é uma síntese daqueles pontos que nós, como crentes em Cristo Jesus, precisamos mudar, na minha opinião. Mas eu gostaria de ler apenas um resumo pequeno sobre Tito, para que nós possamos discorrer um pouco adiante nesta epístola. Quando foi escrito? A epístola de Tito foi escrita aproximadamente 66 ano 66 depois de Cristo. As muitas jornadas de Paulo estão bem documentadas e mostram que ele escreveu a Tito de Nicópolis em Épiro. Tudo bem. Mas vou me ater apenas ao propósito desta epístola, porque toda carta tem um destinatário e existe um motivo, um propósito de ter sido escrito, não é? A epístola de Paulo a Tito. Ela é conhecida como uma das epístolas pastorais, assim como as duas cartas a Timóteo. Esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo para incentivar seu irmão na fé, Tito, o qual havia sido deixado em Creta para liderar a igreja que Paulo havia estabelecido em uma de suas viagens missionárias. Até aí está tudo bem, tá certo? Então vamos procurar ler um pouco a partir, não é, da Bíblia JFA, Tito capítulo 1, versículo 1. Eu vou fazer uma leitura, quase que uma espécie expositiva. Vou falando e nós vamos trazendo a ideia do que o texto possa estar falando a mim e a você. Tá certo? Não vai ser sermão, porém, são 3 capítulos e eu vou ser bem prolixo, sem hora, para terminar. Se você tiver paciência, tá certo? Escute. Às vezes nós passamos tanto tempo, né, no celular, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, e quando vemos já passaram-se horas ali diante de algo que nem sempre, muitas vezes, edifica. Mas vamos, né, investir um pouco no conhecimento. Abra, se você tiver sua Bíblia, no livro de Tito, capítulo 1, verso 1, ou abra seu aplicativo de celular, ou do tablet, ou do notebook, né? Hoje está muito diversificado. Mas Tito, capítulo 1, verso 1, o apóstolo Paulo começa escrevendo o seguinte: Paulo, servo de Deus. Ele reconhece que ele, Paulo, é servo de Deus. Talvez não sei as características que ele mesmo assume para si, para dizer que eu sou servo. Mas ele diz, olha, Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus. Apóstolo por quê? O apóstolo, ele representa aquele que o enviou. Então Paulo está dizendo, olha, eu sou enviado por Cristo Jesus, segundo a fé dos eleitos de Deus e conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Não vamos entrar nesses detalhes. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada e mandamento de Deus nosso Salvador. O verso 5 já começa o objetivo desta carta de Paulo a Tito, quando ele escreve: por esta causa, Tito, por este motivo, eu deixei você em Creta,
Se eu deixei você em Creta, logo você tem que entender por que você está em Creta. É interessante que isso nos leva a uma reflexão. Se por algum motivo você tem a sua igreja, a sua congregação, independente da denominação, você tem servido o Senhor ali, você já se perguntou por que eu estou aqui? Por que, Senhor, tu me colocaste nesta congregação, né? Neste grupo de fé? E Paulo diz a Tito, olha, por este motivo deixei você em Creta, para que pusesses em ordem, em boa ordem, as coisas que ainda restam. Ou seja, Paulo passa uma conotação de que a igreja de Creta, ela só tinha algo restante. Ou seja, estava passando talvez por dificuldades, que só existia talvez poucas vidas nela, porque ele disse, olha, eu quero que você bote em ordem o que resta. Então, logo, era algo meio difícil que ele está colocando nas mãos de Tito. Então, por esse motivo, para que você ponha em ordem as coisas que ainda restam. E, de cidade em cidade, você estabeleça presbíteros, você estabeleça líderes, você estabeleça pastores, porque presbítero está muito ligado também, tanto a mesma coisa bispo, a ser pastor, a líderes. Como já te mandei. Tarefa difícil, né? Verso 6 ele diz, ora, além de você trabalhar com as pessoas que restam na casa, vamos assim dizer, porque não tinha o nome praticamente de igreja, né? Nas casas de reuniões em Creta, você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que fazer líderes. Agora, qual a característica, ou quais características desses líderes que você vai ter que constituir em Creta? Ele começa no verso 6 dizendo, aquele que for irrepreensível. Ora, imagina, não é, você ser irrepreensível em Creta e faz um comparativo trazendo para hoje. Será que encontramos no decorrer da vida tal pastores, bispos, né, presbíteros, líderes que sejam irrepreensíveis? Mas ali em Creta, Paulo disse, olha, destes que restam, você vai ter que fazer pessoas, escolher ou achar pessoas irrepreensíveis. Marido de uma mulher, em outras versões, marido de uma só mulher. Por quê? Se eu estou dizendo que o líder tem que ser marido de uma só mulher, com certeza era hábito, por algum motivo, as pessoas terem mais de uma mulher. Depois nós vamos entrar nesse detalhe aqui, tá certo? Que tenha filhos fiéis. Você que está nos ouvindo, você tem filhos fiéis? Vamos refletir. Que não possam ser acusados de dissolução, nem que sejam desobedientes. Paulo dá uma apertada de corda aqui que eu vou lhe contar. Olha, um líder irrepreensível, marido de uma só mulher, que os seus filhos sejam fiéis e ainda que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, ou seja, filhos obedientes. Está difícil. Ora, que tenha filhos fiéis. Você tem? No verso 7, Paulo continua apertando a corda, dizendo Tito, porque convém que o bispo seja irrepreensível. Ou seja, no fundo, a grosso modo, podemos dizer o seguinte, olha, Tito, o povo, não é?
você vai encontrar a membresia que tenha mais de uma mulher, que tenha filhos infiéis, filhos dissolutos, filhos desobedientes, mas o líder não pode. Esse líder que você vai constituir, ele não pode ter mais de uma mulher, ele não pode ser repreensível. Os filhos têm que ser, crentes. E nós vemos que a coisa está difícil para lá. Será que isso está mais fácil para os nossos dias? Precisa alguma exegese para o nosso dia? Ele diz: convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus. Não soberbo. Você conhece algum bispo, pastor, presbítero que seja soberbo? Ele disse: olha, esse líder não deve ser soberbo, nem iracundo, o líder que se ira com facilidade. Mas tem uma particularidade que ele coloca aqui. Ele diz: não dado ao vinho. Não dado ao vinho, ele não está dizendo esse líder não pode beber. Ele não pode beber muito. Ele não seja dedicado ao vinho. O vinho tem que ser algo ocasional na sua vida. Nem espancador. E esse espancador aqui, infelizmente, nós temos visto ou ouvido falar de líderes que são espancadores, não só de filhos, mas especialmente dentro da casa com suas esposas. Não cobiçoso de torpe ganância. Mas ele diz: ora, em vez disso, ele diz que esse bispo, esse líder, tem que ser dado à hospitalidade, tem que ser amigo do bem, moderado, justo, uma pessoa justa, santa e temperante. Santa. Sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. É uma exigência de Deus para nós. E ainda que esse líder, no verso 9, seja alguém que retenha firme a palavra, não revelações, a palavra que é conforme a doutrina, ou seja, uma palavra que case com a doutrina, ou que a doutrina case com a palavra de Deus. Não a favor dos seguidores, mas tem que ser ela seca. Certo? Olha, isso aqui casa um com o outro, coaduna um com o outro. E ele diz, para que seja poderoso, ou seja, o poder desse líder vem pela firmeza da palavra, uma palavra coadunante com a doutrina, que então seja poderoso, ele tem a autoridade tanto para admoestar com a sã doutrina. Ou seja, meu irmão, minha irmã, a doutrina do Senhor diz assim: amai os vossos inimigos. Então, tanto para admoestar com a sã doutrina, como também para convencer os contradizentes, ou seja, vai ser uma doutrina convincente. Quando eles contradizer, é o seguinte: olha, você que não crê o que está andando errado, você age assim, assim, assado, mas a palavra de Deus contradiz a sua vida, a sua forma de ser, a sua forma de pensar. E Paulo agora vai dar ainda uma noção a Tito do que Tito está pegando na mão. Olha, Tito, dessas pessoas que restam, eu tenho algo para dizer para você. Um pouco do caráter dessas pessoas. Ele diz: porque há muitos desordenados, ou insubordinados, que não se submetem. Dentro dessas pessoas tem pessoas faladoras, tagarelas, tem pessoas enganadoras, e o pior, que ele não está falando do ímpio, aquela pessoa que não conhece a palavra. Ele está dizendo principalmente os da circuncisão. São religiosos que estão lá para enganar. É isso, Tito, que eu estou colocando nas tuas mãos. Ora, ele diz mais: aos quais
convém tapar a boca. Veja bem. Aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Ou seja, olha, você vai pegar religiosos que são enganadores. E esses enganadores não se submetem. Além do mais, eles estão colocando a semente da discórdia dentro do grupo. Isso só é o capítulo 1. Porque eles são gananciosos. E aí Paulo aperta mais quando diz, um desses, né, membros da igreja de Creta, certo? Diz o seguinte, os cretenses são sempre mentirosos. E esse membro que disse isso era profeta. E esse profeta diz, olha, eles são sempre, ou seja, a mentira está presente no seu cotidiano. Eles são bestas ruins e ventres preguiçosos. Imagina a bomba que Tito está recebendo na mão. E Paulo diz no verso 13, olha, esse testemunho, né, de gente desobediente, faladores, enganadores, religiosos terríveis, né, esses homens que transtornam casas inteiras, Paulo, verso 13, diz, isso é verdade, eu testemunho, esse testemunho é verdadeiro. Portanto, Tito, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé. Interessante, com todo esse horror que Paulo está aqui relacionando daquela membresia, ele está dizendo, bota essa turma para fora da igreja, não. Ele está dizendo, trabalha com eles, porque eles precisam ser sãos, né? Ter saúde na sua fé. Diferente de muitas igrejas. Pega essa turma todinha e manda, né, vazar da igreja, procurar outras denominações, ir para casa, menos aqui. Aí eles não. Você trabalhe para que eles sejam sãos da fé. E diz mais, não dando ouvidos a fábulas judaicas, ou seja, ensina essa membresia, não dá ouvido a fábulas, né? Historinhas de judeus que a turma vai minando dentro da igreja ou plantando para que faça confusão na fé do cristianismo. E ele diz mais, ora, nem aos mandamentos de homem que se desviam da verdade. O que é isso? Que são pessoas que tem na igreja que se desviam da verdade, mas botam a verdade que tem a aparência da espiritualidade, mas que não coaduna com a palavra de Deus. É a sutileza humana. Aí Paulo diz no verso 15, olha, Tito, todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados, infiéis. Ou seja, as coisas para você que tem Cristo no coração deveriam ser puras. O seu pensamento, o seu linguajar, o seu agir. Ah, mas ali é algo terrível, mas a sua mente vai ser pura. Porque ele diz, todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados. Então você que sempre vê erro em tudo, negatividade em tudo, está dizendo, olha, você não tem uma mente pura, você não tem uma mente trabalhada, certo? Ele diz o seguinte ainda, olha, antes o seu entendimento e a consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras. Sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Ou seja, nós vemos aqui do verso 1 ao 16 um batalhão de ensinamento que nos faz questionar como somos nós dentro da própria igreja. Ou aquilo que Deus colocou na nossa mão. Se é para expurgarmos ou para trabalharmos. E aí, no capítulo 2,
ele fala o seguinte: Tito, diante desse fato, esse quadro, né, que eu pintei para você, que é vero, certo? É verdadeiro, como é que você vai trabalhar? Aí Paulo começa o capítulo 2 dando a dica para ele. Essas pessoas agem assim, são fofoqueiras, são maledicentes, são malvadas, são mentirosas. Mas tem uma palavra que ele começa o capítulo 2 dizendo: tu, porém. Essas pessoas têm duas esposas, são dadas ao vinho, né? Tu, porém, você é líder. E vamos entender esse tu, porém. Ele dá algumas recomendações, né, aos velhos, às mulheres idosas, tal, aos jovens, mas no verso 7 está justamente a repreensão. Tito, você vai repreender essas pessoas não com doutrinas, mas ele vai dizer o seguinte: em tudo, Tito, dá, por exemplo, de boas obras, ou seja, essas pessoas vão mudar. Vão deixar talvez a segunda mulher, vão deixar alguns vícios, alguma coisa nesse sentido, vão deixar a mentira e tal, a partir do teu exemplo, porque você, né? Tu, porém, te dá, por exemplo, de boas obras. E diz ainda, na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Sabe o que é que Paulo está dizendo para aquela época? Sabe por que essa igreja, primeiro, só tem essas poucas pessoas e elas estão, né, vivendo essa vida terrível? Porque haviam líderes que não viviam o evangelho, não viviam a fé. Mas será que isso era naquela época? Será que isso cabe hoje em nossos dias? Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Será que o Senhor não está falando comigo, Luiz? Você tem que se dar, por exemplo, de boas obras. Será que Deus não está falando com você? Que você se dê, por exemplo, também da obra de Cristo na sua vida? Na doutrina, uma doutrina coerente, casando com a palavra de Deus, não de uso e costumes. Uma doutrina que passa a sinceridade. E ele diz mais: ora, você, Tito, tem uma linguagem sã e irrepreensível. Quando ele diz aqui algo, para que o adversário se envergonhe, não está falando do diabo. O diabo se envergonhar ou deixar, ele vive desde a criação do mundo, certo? E para ele passar a vergonha não é pouca coisa, mas o inimigo, na verdade, certo? Quando ele diz o adversário se envergonha, significa que as pessoas que não conhecem a Cristo fiquem constrangidas diante da tua fidelidade. Elas não encontram em você nada do que falar. Podem até não seguir a tua fé, mas, no entanto, ela reconhece que você é um homem de Deus, você é a mulher de Deus. E aí ele continua, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Entendeu, Tito? Entendeu, José? Entendeu, Luiz? Roberto, Washington, que está aí do outro lado? Então, ou seja, é uma linguagem sã e irrepreensível. Na verdade, essa linguagem irrepreensível, muitas vezes, se nós formos trazer para hoje, as pessoas vão dizer: olha, meu irmão, você está chamando um palavrão isso. Peraí, esse palavrão é do nosso dia, de outro país, de outro oriente. Não. Ele está dizendo uma palavra sã e irrepreensível, uma palavra sadia, uma palavra amorosa, uma palavra que mostra que Cristo está na minha e na sua vida. Isso é que chama-se uma palavra irrepreensível. Quer dizer, puxa, se eu chego uma pessoa, olha, meu irmão, você está aí derrubado, tal, mas existe um Deus que pode dar a mão, te levantar pelo direito. Isso é uma palavra sã e irrepreensível. A pessoa não tem como contestar isso aí. Ele continua aqui, olha, não defraudando, é você agora, Tito. Você não seja um defraudador.
antes você mostre boa lealdade para quem? Não só seja leal com as vidas que estão chegando, para os seus superiores, mas leal ao teu Deus, ao teu Cristo, para que em tudo sejam ornamento de doutrina de Deus, nosso Salvador. Ele se joga aqui dentro, porque a graça de Deus se há manifestado. E aqui é interessante, às vezes, né, nós temos tendência, até, ou por brincadeira, ou por realmente uma paixão por nossa igreja, né, e vemos algumas pessoas dizer, olha, Deus está nessa igreja, nessa denominação. Deus está naquela, né, que talvez seja mais alegre, mais saltitante, mais gritante, tá certo? Mas não. Ou a salvação vem, meu irmão, porque, olha, você foi imerso nas águas, né? Ou você está seguindo as doutrinas da igreja. Ora, ele diz o seguinte, amados, porque a graça de Deus, e segundo Romanos, essa graça de Deus é Cristo. Então a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação para todos os homens. Ele não está falando aqui que é para o grupo A, que interpreta, digamos, o batismo do Espírito Santo, o grupo B, que interpreta a predestinação, ou o grupo C, que manda guardar dias e datas. Não. Ele está dizendo que a salvação de Deus, a graça de Deus, trouxe salvação a todos os homens. E olha, João, lá, 1 João, também traz esse sentido aqui. Vai de certo encontro ao que Paulo diz também em Romanos 10:9, que diz o seguinte, se com tua boca confessar o Senhor e Deus, né, a palavra está perto de ti, certo? Na tua boca, a palavra da fé que pregamos. Então ele está dizendo o seguinte aqui, a salvação é trazida por Cristo para todos. Eu posso interpretar o seguinte, ela está à disposição de todos, é o entendimento meu, como se estivesse numa prateleira. Mas uns pegam para si a salvação, outros não querem. Outros até entendem, mas dizem, olha, vou deixar para amanhã, coisa parecida. Mas a salvação é para todos os homens. Ou seja, ensinando-nos que, ou seja, essa graça de Deus manifesta a todos os homens, ela nos ensina que, renunciando à impiedade e aos prazeres do mundo, e vale mais uma ressalva, os prazeres do mundo, evidentemente aqui, é melhor traduzido como sistema mundano, porque o que eles consideravam prazeres naquela época, lá no país oriental, no pensamento oriental, certo? Que em alguns países continuam mesmo até hoje, e o que seria esses prazeres mundanos na nossa época. Então nós temos uma tendência religiosa de dizer o seguinte, olha, o prazer do mundo aqui é você brincar carnaval. Né? Existe um pastor de uma grande igreja aqui em Recife, há muito tempo ele traduzia, eu não sei se é uma forma correta, carnaval, vale a carne. Então o momento que você está na carne é muito discutível, certo? Então de repente o prazer mundano aqui está em você derrubar uma garrafa de uísque. Não creio no prazer, mas ele pode arrebentar a tua vida, né? Então, talvez as paixões mundanas se enquadrem mais o quê? As paixões carnais, talvez, né? Os adultérios, as traições, as tentações, né? As pessoas pensarem, poxa, eu vou fazer mal a essa pessoa. Então, aí você pode dizer, poxa, eu fazer mal a pessoa, não precisa exegese. Tanto fazia mal naquela época, fizeram mal a Jesus, jogaram ele na cruz. O que dirá hoje? Não é? Mas ele diz que essa graça de Deus, e nós vamos ver através do Espírito, ela
ela nos ensina a nos libertarmos dessas concupiscências mundanas, certo? Para quê? E aí ele diz, por quê? Renunciando à impiedade, às paixões mundanas, vivamos neste século, claro, este século eu entendia talvez, aquele século que ele vivia, mas esse século, como Jesus não veio, então esse século é o século que cada um leitor vive até a volta de Jesus. Ele diz o quê? Para que vivamos neste presente século de forma sóbria, justa e piedosamente. Então, para que eu viva de forma sóbria, justa e piedosamente, tem que ter uma ação do Espírito Santo na minha vida. E eu tenho que entender que eu, junto com todos os homens, eu estou salvo. Segundo o que está escrito em Tito. Ó, e de forma sóbria, justa e piamente ou piedosamente, nós vamos aguardar a bem-aventurada esperança, com a esperança da ressurreição, da salvação, da vida eterna. Então nós vamos aguardar a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Veja que interessante. Nós podemos dizer aqui que ele está falando do grande Deus Pai, juntamente com o nosso Salvador Jesus Cristo, ou podemos também levar o veio de quê? O grande Deus que é nosso Salvador Jesus Cristo, que não vai mudar. Jesus é o Deus, é o Verbo encarnado. E ele diz ainda que, ora, o qual se deu a si mesmo por nós. É interessante que você não pode chegar diante de alguém, ou não deve, pelo menos não existe uma coisa dessa, e dizer, olha, fulano, eu amo tanto você, estou aqui parado. Eu vou me dar, vou morrer por você agora. Primeiro que um morrer pelo outro, no sentido humano, não vai afetar nada. Ele vai partir para um lado, deixar um bocado de gente sofrendo pelo outro, né? Seria mais ou menos essa analogia. Mas Cristo não. Cristo, certo? Ele se deu, o qual se deu por nós para remir toda iniquidade. Ele se deu por um bando de inimigos, uma humanidade inteira inimiga dele. Ele se deu, porque você morrer por alguém que você ama, que está com você fazendo bem, maravilha, mas morrer por alguém que lhe jogou na cruz para resgatar essa vida, aí ele diz, o qual Cristo se deu a si mesmo por nós para remir todo o pecado. Interessante. Cristo remiu todo o pecado, além de quê? Purificar para si, ou santificar, noutras versões, um povo seu especial. Ou seja, santificar, separar para si um povo muito especial. Ou seja, Cristo tem a mim e a você como alguém muito especial. Mas, além do mais, zeloso de boas obras, por quê? É um povo já agora que, consciente do Deus que serve, do Cristo em si, ele passa a exercer as boas obras, talvez para os necessitados, para toda a humanidade. E demais, fala disto. Olha, Tito, fala isso para esse povo. Fala a grandeza de um Cristo, uma grandeza de você encarnar a sua fé, e as pessoas veem a Cristo na tua vida. Fala disto, está no verso 15. É o que você vai falar. Você não vai dar, com licença da palavra, esporro em ninguém, carão em ninguém. Não, você vai falar. Exorta e repreende com autoridade. Ou seja, que autoridade? Não é, meu irmão? Não. As pessoas têm que ver que em você falar das coisas de Cristo, você está falando com autoridade, que só Cristo pode dar. Aí ninguém te despreze. E não vai desprezar. Porque você vive
o amor de Cristo na sua vida. É isso que ele está dizendo. E agora, por último, tá certo? Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Mas veja bem, ele está dizendo o seguinte: olha, diz a essa igreja que se submeta à autoridade. Sabe por quê? Por mais difícil que seja, muitas vezes para mim ou para você, quando nos submetemos à autoridade, vai chegar o tempo que nós somos também autoridade. E aí, com naturalidade, as pessoas se submetem a nós. Infelizmente, nós encontramos líderes que não se submetem e querem que os outros se submetam assim. É um aprendizado duro e árduo você se submeter, né? E com amor. E no momento certo, Deus te levantar para líder e as pessoas se submeter para você. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas sejam modestos, mostrando toda a mansidão para com os homens. Veja bem, ele não está mandando você brigar com os homens. Cristo em você e em mim tem que nos tornar mansos, inclusive para com todos os homens. Porque também, aí Paulo lembra, olha Tito, tu está lembrado que não sou eu como você, não sou eu, Luiz, como você que possa estar me ouvindo, nós éramos noutro tempos insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e deleites, vivendo a malícia e a inveja, odiosos, ou seja, odiando-nos uns aos outros. Você lembra disso? Por quê? Quando ele diz que eu vou ser manso para com todos os homens, muitas vezes é algo lá dentro de rapaz, eu não posso ser manso com esse sujeito. Esse sujeito é o cão chupando manga. Aí ele está dizendo, você lembra quando você era assim, como eu, Paulo, era assim? Luiz, você lembra quando você era assim? Aí ele diz, ora, né? Vivendo malícia e inveja e tal, ele diz, porém, todavia, quando apareceu a benignidade e amor de Deus, o nosso Salvador, para com os homens, e ele diz mais, lembra, essa benignidade, esse amor de Deus não veio pelas obras de justiça que houvéssemos feito, ou seja, as obras de justiça aqui adentrar o seguinte, ele entendia que se ele cumprisse a lei, não cumpre, ninguém cumpre a lei, mas se eu estou cumprindo a lei, guardando os dias, né, fazendo uma meia sola, ou uma grande sola, tá certo? Ele disse, isso não vai te salvar. Você tem que entender que o amor e a benignidade de Deus para com todos os homens não veio por essas obras da lei, mas veio segundo a sua misericórdia para comigo e com você. Lembra lá do ladrão na cruz? Ora, é fato que se ele estava na cruz, é porque coisa boa ele não fez. Se bem que Jesus nada de ruim fez e foi para a cruz. É outra história, é outro propósito. Mas que a graça de Jesus recaiu sobre ele naquele momento. Hoje mesmo, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então não foi obra, foi a graça, a misericórdia de Deus. Aí diz, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou quem a todos os homens, pela lavagem da regeneração, ou seja, por que regenerar? Porque nós estávamos destruídos aqui dentro, então ele foi regenerando. Você está lembrado que muitas vezes você, né, ou sofre um acidente, então é costurado, ou se é queimado, ou então tem um trabalho de regeneração da sua pele. Então há uma regeneração no homem, mas ficam as cicatrizes, para que ele lembre da graça de Deus. E ele diz, nós fomos lavados pela regeneração e a renovação do Espírito Santo. Olha o nome. Então nós fomos renovados pelo Espírito Santo.
que abundantemente ele derramou sobre nós. Olha, é Tiago, né, que diz, você quer, né, mais unção, você quer mais o Espírito, peça a Deus que ele dá. E ele diz que esse Espírito, nessa regeneração, nessa lavagem, porque ele vai transformar a nossa vida, ele derramou sobre mim, sobre você, olha, veio de algum lugar sobre mim. Lembra-se Cristo na cruz? Cristo no batismo? O Espírito veio sobre ele em forma de pomba, sobre. E aqui ele diz, ele derramou sobre nós, foi derramado por Jesus Cristo, nosso Senhor, ou seja, é Jesus que te dá o Espírito, ele não invade você, viu? Com que finalidade? Ele derramou sobre nós, mas tem finalidade. Olha, eu costumo dizer que Deus não prega um termo aqui bem pernambucano. Deus não prega prego sem estopa. Ele prega prego porque tem alguma finalidade. Se ele derramou o Espírito para mim, ele tem algo. Ele diz para quê? Para que, sendo justificados por sua graça e não pelas obras, anteriormente, como disse. Então, antes de Cristo, os seguidores da lei entendiam que eram justificados pela lei. Mas Abraão foi justificado pela fé. E ele diz, então, com esse derramar do Espírito, essa transformação, essa regeneração, certo? Agora, sendo justificados todos nós pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, veja bem, herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Ou seja, passamos a ser herdeiros das benesses de Cristo, benesses do que está para vir na vida eterna para nós, benesses tipo o que Jesus diz, olha, eu vou preparar-vos morada, olha, benesses quando ele diz, olha, você vai voltar esse corpo um dia, o mar vai dar os seus mortos, a terra, tal, ou seja, isso tudo vai ressurgir, são benesses da esperança da vida eterna. E ele diz, olha, Tito, ele diz para mim e para você, fiel é a palavra. Isto quero que você afirme, fiel é a palavra. Diga aí do outro lado, fiel é a palavra. Para quê? Para os que creem em Deus, procure aplicar essas boas obras, para que a igreja seja edificada, para que a igreja veja em você líder, um homem, uma mulher de Deus, certo? E isso faça efeito na igreja. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens, Tito. Mas não entres em questões loucas, genealogias, contendas, nos debates acerca da lei. Minha gente, eu guardo o sábado, não guardo o sábado, guardo domingo, não guardo domingo. Né? Guardo noite de lua nova, de lua velha, do sol quente. Que é isso? Ele diz, olha, caia fora nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Está aqui no Tito capítulo 3, verso 9. Esses debates, olha, a minha igreja é certa, a minha igreja, né, ela batiza por aspersão, né? Outra mergulha você num tanque sujo, tá certo? Ou num rio duvidoso, ou num bar. Isso é discussões inúteis e vãs, não vai levar ninguém a canto nenhum. Por quê? Há anos que se discute isso. Não é? Milenista, amilenista, não é? Pré, pós, tal. Isso não adianta. Ele disse, olha, não entres nessas questões loucas. Aí ele diz, a homem herege, depois de uma outra demonstração, evita. O que está dizendo é o seguinte, olha, aquele que continua sujando a casa do Senhor, você não está botando para fora, mas acaba com a discussão, né? Evita essa pessoa que ela está lá no canto dele, não vai edificar nada. Sabendo que esse tal pervertido
né? Que esse tal está pervertido e também peca, estando já em si mesmo condenado, ou seja, as pessoas que pervertem a igreja, não são obedientes, não se deixaram trabalhar pelo Espírito, ela mesma está se condenando. Mas há de se convir aqui o seguinte, em momento nenhum ele está falando de inferno aqui. Está sempre se condenando, você não está crescendo, você não está caminhando, você não consegue decolar. Aí Paulo vai encerrando agora, tá certo, com essas particularidades, mas vou pular para o verso 14, quando ele diz, olha, e os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras. Por que Paulo bate nessas boas obras? Antes, interpretando como as obras da lei, certo? E aí você vai ver o seguinte, principalmente lá em Malaquias, que eu particularmente creio que é interpretado, muitas vezes, ou mal interpretado, para arrancar dinheiro, quando o cumprimento da lei era para que, olha, traga o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento. Que mantimento? É porque, não é? Os servidores da casa do Senhor, eles não podiam ter emprego. Eles tinham que estar ali, né? Limpando o tacho, matando boi, fazendo tal. Então ele disse, ó, traga dinheiro. Dinheiro não, traga mantimentos. Talvez arroz, feijão, verdura, né? Cebolinha, né? Chuchu, macaxeira, porque eles não trabalham e precisam comer. Como não existe mais tempo, Senhor, não existe. Isso que você frequenta por aí e tal, não é tempo do Senhor. Tempo do Senhor é você. Então morreu essa história. Meu irmão, traga dinheiro para que Deus abençoe você. Não. Agora, como você congrega, existe uma construção, a lei tem um ar-condicionado, tem um aluguel, tem funcionários. Aí sim você precisa contribuir, tá certo? Para que aquela casa, né, se mantenha de pé. Não é? É outra história, mas não vamos entrar. Então, e os nossos aprendam também a aplicar essas boas obras, porque se você tem Cristo dentro de você, você é compungido a ajudar quem está precisando. E é interessante que eu trago muitas vezes, Deuteronômio 15, da remissão, quando ele diz o seguinte, quando entre ti, naquele caso, está falando para, né, os crentes, vamos dizer, crentes em Deus, vamos dizer assim, obedientes. Olha, quando você vê no meio do seu povo alguém necessitado, eles abram a sua mão para suprir a necessidade. Ele está mandando você extrapolar. Ele está dizendo, olha, até onde der. O que é que o meu irmão está necessitando hoje? É um abraço? É um pão? É um feijão? É um trabalho? Ele disse, ajude ele a suprir essa necessidade. Por isso que ele diz aqui, aprendam os irmãos a aplicar essas boas obras. Então, amados, se você reler com calma, dizendo, Senhor, fala comigo, através desses 3 capítulos de Tito, Deus vai fazer maravilhas e vai confrontar também sua vida como homem, como mulher crente, como você líder, porque as pessoas às vezes pensam que líder seria só o pastor, o bispo, né? São autoridades, são líderes, mas você é um líder quando você reúne pessoas para você fazer um estudo bíblico, ou a reunião de oração, ou ir para a rua distribuir marmita. Você é líder. E você tem que estar com a vida diferente. Desenquadrada dos erros que Paulo aponta em Tito. Mas enquadrada, dentro dos acertos que ele entende que um líder tem que ter. Então que o Senhor, o Deus Altíssimo, o Deus que esteve com Paulo naquela época, com Tito, com Timóteo, com João, com tantos, mas um Deus que tem estado com você todos os dias, ele possa, através do seu Espírito, que está relatado ali no livro de Tito, ele possa fazer você um líder
exemplo, uma líder exemplo. É o que eu te peço hoje e te agradeço em nome de Jesus. Olha, se você gostou desse vídeo, inscreva-se, toque aí, né? Inscreva-se no nosso canal, toque nesse sininho aqui em cima, para que quando nós fizermos nova publicação, você possa ser alertado. Mas também, embora um pouco longo, 50 minutos que eu estou vendo aqui que eu estou falando, para mim não tem problema, para mim eu falo 1h30, tá certo? Se você acha, olha, eu achei que uma pessoa amiga minha precisava ouvir essa palavra, alguém na igreja, certo? Você faz o seguinte, compartilhe com essa pessoa. Copie e cole também no seu grupo de WhatsApp, para os seus amigos através do WhatsApp ou e-mail, tá certo? E propague, porque é pura palavra de Deus pregada hoje. Aqui não há uma certa teologia indutiva. Aqui está apenas a palavra de Deus de forma expositiva e nós podemos assim pescar versículo a versículo aquilo que Deus tem para mim e para você. Então, que Deus abençoe você, né? E Ele abençoe, te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. É isso que eu te peço e te agradeço hoje, em nome de Jesus, para todos vocês. Amém? Deus abençoe.